Boa noite. Então vamos aproveitar as energias, né, que a música deixou para nós aqui. Essas músicas tão lindas. Vamos fechar nossos olhos. Vamos buscar uma respiração mais profunda e nos conectar com os planos mais altos, os planos divinos, onde com certeza as energias puras, cristalinas, imperam o amor, a paz, aquilo que tanto buscamos no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa maneira de ser, de pensar, de viver. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje, juntos, agora, nesse momento, buscando um pouco mais de conhecimento e que esse conhecimento trazido hoje pelo nosso irmão Mateus possa fazer morada dentro dos nossos corações e aí florescer e frutificar, fazendo da nossa vida um jardim, onde com certeza muitos irão se abrigar, irão se espelhar. Por isso, a nossa gratidão a Deus, ao nosso amigo e bondoso Mestre Jesus, a nossa querida Maria de Nazaré, a todos os irmãos de luz, benfeitores desta casa, que com certeza conosco aqui hoje estão. A nossa gratidão. Que assim seja. Boa noite. É com muita alegria, sob as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus, que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 152, cujo título é Cuidados, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 34. As nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema Cuidados, é com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo Mateus, que é palestrante espírita e agora presidente do Conselho de Administração do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Mateus. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente. Eu acredito que você já deve estar cansado, né, gente? Às vezes a gente tocando, fazendo prece, está aqui todo momento. Mas a gente agradece o carinho de vocês de estarem aqui disponíveis. A senhora que é muito gentil, eu ia falar disso. Mas a gente é muito bem acolhido aqui dentro. Então a gente se sente muito feliz em estar aqui, muito disponível, porque de fato essa casa faz jus ao nome, porque ela realmente se nos torna uma extensão do nosso lar, porque aqui é um ambiente de muito carinho, de muito acolhimento, onde a gente se sente muito bem. Então, assim, é uma alegria poder estar aqui hoje com todo mundo, é uma alegria poder estar aqui em outros trabalhos também que acontecem, a gente estende o convite, porque são muito importantes também, e são todos muito bem orientados. A gente agradece imensamente aos espíritos amigos que nos acolhem, que direcionam os nossos trabalhos, os mestres aqui dessa casa. A gente agradece acima de tudo a Deus e pede que seja Ele que conduza essa nossa noite aqui, os nossos trabalhos, para que a gente possa ter uma noite de trocas muito importantes, trocas que vão mexer com a gente num bom sentido, que vão nos transformar, que vão nos movimentar. Pessoal, a maioria de vocês acredito que já me conhece, mas eu gosto de trazer um recado no início das nossas exposições, que a gente vem aqui com muita dedicação, com muito carinho, com muito estudo, mas a gente sabe que não está isento de errar. Então a gente faz sempre o convite para que tudo que for dito aqui seja estudado, seja relembrado, até porque a gente também não tem a pretensão e nem conseguiria esgotar o tema. Então, assim, a nossa proposta de vir aqui hoje é realmente trazer a nossa contribuição, mas é incentivar,
todo mundo a pesquisar mais, a construir, porque é essa construção sólida, essa fé raciocinada que a doutrina nos propõe, aquela que a gente vai encarar os nossos desafios com sabedoria, com entendimento, entendendo o que chega até nós, porque aí a gente vai ter um solo estável para poder caminhar, tá bom? Então, é nesse aspecto que a gente faz esse convite a todos. Hoje, nós fomos convidados para fazer uma exposição acerca do livro Vinhas de Luz, né, como de costume. Hoje o capítulo 152, intitulado Cuidados. E eu gostaria de falar para vocês aqui no início uma frase que muitos expositores falam, inclusive acho que eu já falei também, que o primeiro a ouvir sobre o tema, que o primeiro a perceber o tema é quem está aqui falando para vocês. Quem mais aprende, quem mais busca. E eu gostaria de trazer essa exposição inicial, porque esse tema, ele é muito caro para mim. Não porque eu já avancei, e sim porque eu estou batalhando muito. E ele ainda é onde eu, vez e outra, ou muitas vezes escorrego. Então foi muito importante para mim estar aqui e falando sobre isso, porque às vezes a gente tem a impressão de que quem está aqui em cima já venceu, não precisa mais passar por nada. E na verdade não, nós estamos no mesmo barco, nós estamos aprendendo todo mundo junto. Hoje eu só estou aqui na condição de trazer o que eu estudei, né? Mas que também é muito importante e muito valioso. Bom? E aí, Emmanuel vai se valer do título Cuidados. E ele pega no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o versículo 34, uma frase de Jesus para todos nós, que vai nos dizer: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E é interessante porque aqui a gente já começa a pensar numa leitura rápida que fica um pouco contraditório, porque Emmanuel vai nos falar para ter cuidados, ações anteriores que vão nos respaldar para que a gente possa ter uma mente tranquila, um coração sereno. E a frase de Jesus lida sem um contexto, parece que ele está nos convidando a uma inquietação, a um repouso, sem ter esse cuidado. Por isso que é importante a gente ter esse espaço aqui, para a gente poder trocar as nossas ideias, as nossas considerações e ler o texto todo. E Emmanuel, ele vai começar nos dizendo: os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus, referente à inquietude, é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. E aí, então, é importante, eu achei legal a gente trazer o contexto deste versículo, deste capítulo, e também quem nos fala. Porque nós precisamos sempre avaliar quem está trazendo a mensagem para nós, seja ele Jesus, ou seja ele qualquer pessoa, e o conteúdo daquela mensagem. Então, o primeiro passo é pensar, quem nos fala? Jesus. Nós já sabemos que é uma frase de Jesus. E o que Jesus é para nós? Senão guia e modelo, o mais perfeito que já passou aqui no planeta encarnado, que é para a gente um modelo seguro que a gente pode seguir e fazer as transformações que nós precisamos. E a vida de Jesus, o Evangelho de Jesus, é um convite incessante à modificação, ao trabalho no bem, à ação constante. Então a gente já começa a cair por terra quando a gente pega esse trecho do Evangelho e pensa que ele é um convite à ociosidade, que ele é um convite à paralisação, porque a vida de Jesus não foi assim. Se ele está nos falando, então a gente precisa entender esse contexto. E é importante a gente pensar. Por quê? Lembro de uma vez estar escutando uma palestra do Rossandro Klinger, excelente palestrante, em que ele vai dizer que ele tinha um amigo, ou tem, às vezes são amigos até hoje, que era assim: sempre que alguém fazia alguma coisa com ele, que ele ficava com raiva, que ele se decepcionava, que ele ficava virado, ele buscava no Evangelho, e aí ele vai citar principalmente no Velho Testamento, não que lá seja um lugar somente de ira, mas é porque lá ainda vibrava as intensidades, porque a gente precisava, as mensagens que nós precisávamos, do espírito ainda muito imaturo, que conduzia mais. E lá ele encontrava, abria ao acaso, e lá
ele encontrava sempre uma mensagem dizendo que os seus inimigos cairão por terra, que sobre ele cairão chuvas e tempestades. E ali, então, ele se sentia bem. Afinal, aquele que o causou mal teria sua vingança. A justiça cairia sobre aquela pessoa que lhe fez mal. Mas, quando ele agia mal com alguém ou consigo próprio, quando ele precisava de misericórdia, de consolo, de perdão, ele buscava uma passagem em que ele encontrava isso. Ele buscava uma passagem que trazia consolo para o seu coração. Então, para com os outros, a punição. O que eu espero que eles sofram. Para comigo, a misericórdia. Para comigo, o cuidado e o perdão. Sendo que isso é uma mensagem para todos, entendendo as nossas responsabilidades. O que a gente quer dizer com isso? Que se nós, por mais absurda que seja a ideia, se nós pegarmos mensagens do Evangelho ou dos livros espíritas de forma aleatória, sem trazer um contexto, nós vamos conseguir dar legitimidade para essa ideia, para esse sentimento, mesmo que esse sentimento seja de ira, mesmo que esse sentimento seja de ódio, mesmo que essa ideia seja absurda, nós conseguiremos pegar trechos e validar essa ideia. Então é muito importante que quando nós temos contato com o Evangelho, ou com os exemplos do missionários, ou texto, nós estejamos verdadeiramente disponíveis para a mensagem que vai nos chegar. Que nós não a procuremos num sentido de validar os nossos próprios desejos, os nossos próprios quereres. É importante que a gente tenha consciência de que nós somos espíritos em constante modificação. E que ali são orientações para a nossa vida. Então, quando a gente já pega esse versículo e entende que é Jesus, a gente já começa a perceber que ele não está fazendo para nós um convite à ociosidade, a um repouso eterno, a uma paralisação. Porque a vida dele foi de ação constante. A vida dele foi do bem agir constante, de ação no bem. E aí, a gente pode falar também do contexto do capítulo. O capítulo 6 de Mateus está inscrito dentro do chamado Sermão do Monte. Sermão do Monte, onde Jesus vai começar dizendo, né, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição e choram em meu nome, porque eles serão consolados. Então a gente começa a perceber onde ele se inscreve. Sermão do Monte, gente, que alguns estudiosos vão dizer que é um evangelho dentro do próprio evangelho. Tal as mensagens que que o Sermão do Monte é capaz de trazer para nós. Tal a profundidade, tal a possibilidade que nós temos lá de aprendizado. Gandhi, Mahatma Gandhi, grande líder do seu país, líder pacifista, fez, né, todo um movimento de liberdade pacifista. Não era cristão, hinduísta, mas vai nos dizer que se toda a literatura do mundo se perdesse, mas restasse apenas o Sermão do Monte, nada se perderia, porque ali está contido um código de conduta que seria capaz de nos conduzir para o que a gente precisa. Então a gente vê a importância desse contexto. E a gente começa a perceber também neste contexto todo, como que o Sermão do Monte também é um convite constante para que nós façamos as nossas modificações, para que nós nos movimentemos, para que nós nos transformemos, para que nós nos enxergamos enquanto a nossa condição, mas para que também tenhamos capacidade de avançar. E esse avanço só se dá através do nosso esforço, da nossa boa vontade. Então aqui, a gente já quebra qualquer narrativa de que seja um convite para que a gente fique ocioso. De que Jesus não nos convide à ação. Que Jesus não nos convide para uma paralisação. Não. Ele está sempre nos convidando à ação. E é interessante, porque especificamente no capítulo 6, a partir mais ou menos do versículo 20,
Jesus vai começar a chamar-nos atenção aos reais valores da vida. E aí ele vai ser nessas passagens que ele vai dizer assim: não vos ajunteis tesouros na terra, onde as traças podem roer e os ladrões podem roubar. Ajunteis sim os tesouros do céu, onde ladrão nenhum pode roubar e as traças não podem corroer. Ele vai nos dizer que é impossível servir a dois senhores, fazendo referência, não é possível servir a Deus e a Mamon no sentido da riqueza, da materialidade, pois você amará um e odiará o outro, nos relembrando os valores. E ele vai terminar nos dizendo: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Quer dizer, aonde estiver as coisas valorosas para você, aquilo que te movimenta, aquilo que te faz vivo, aquilo que faz de você acordar e seguir, ali está o teu coração. Mas antes disso, quando a gente pega o Evangelho segundo o Novo Testamento, pelo Haroldo, ele traz traduções. E Mamon é significado, símbolo de riqueza, de dinheiro. Tá? Então, fazendo realmente uma comparação ali realmente da materialidade. Né? Porque a gente não precisa simplesmente entender somente como a riqueza dos bens, também do poder, como a gente deve ter equilíbrio. E é importante essa pergunta, porque a gente vai tratar disso lá na frente. Porque ele também não está nos falando que nós não tenhamos os cuidados. Ele faz para a gente um convite aos cuidados também. E é interessante, porque ele vai dizer dessa questão dos valores, e aí ele vai terminar, no versículo 33, ele termina assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, Jesus está aqui a nos relembrar a nossa real condição. Espíritos imortais. Espíritos em constante progresso. Neste momento, espíritos encarnados em uma missão, em um momento em que nós estamos vivendo as nossas provas, nos momentos que nós estamos vivendo as nossas expiações, extremamente importante, extremamente valioso. Ao dizer que somos espíritos imortais, e é Ele que deve nos orientar a essa compreensão desse espírito lúcido, não estamos nos dizendo para nos esquecer da matéria, mas se vivenciá-la de uma maneira equilibrada, porque assim nós faremos o melhor de nós, porque assim nós poderemos dar passos mais seguros, porque se vivermos para a matéria, vez ou outra os nossos vícios vão sobrepor, vez ou outra nós vacilaremos. Então Jesus venha nos recordar da nossa real condição, espíritos imortais, criados pelo mesmo Pai, com um objetivo final, que é de todos. Todos somos destinados, fadados à felicidade. Ninguém vai se perder. Ninguém ficará eternamente perdido, no sentido de que às vezes a gente perde a nossa rota mesmo. Mas o bom pastor há de nos reconduzir. Mas faz parte a nossa caminhada, as nossas escolhas, para que a gente possa traçar um caminho mais reto, sem tantas curvas, sem tantos ditos atalhos que muitas vezes nos fazem dar tantos círculos. Então Jesus já começa a nos relembrar da nossa condição, o que deve nos orientar. E Emmanuel, ele vai continuar, ele vai falar assim: depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo,
não foram poucos os que se reconheceram a si mesmos na condição de flores, mas quando não passam ainda de plantas espinhosas. Aí eu vou trazer aqui o trecho também contido no capítulo 6 de Mateus, onde Jesus faz referência aos lírios, a fazer uma comparação de nós para com eles. Ele também vai falar dos pássaros, mas como o Emmanuel faz uma referência aqui aos lírios, eu vou trazer esse trecho para realmente ver se a gente está sendo realmente flor ou se a gente está sendo planta espinhosa, como muitas vezes a gente não percebe. E aí está lá no Mateus, capítulo 6, versículo 28 e 29. E quanto ao vestuário? Por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não labutam nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olhai os lírios, olhai os campos, como são belos. De fato, eles não fiam e nem trabalham pelo próprio vestuário, mas Deus deixa-os lindos. De fato, eles não costuram a própria beleza, as próprias pétalas, mas mesmo assim, Deus dá as substâncias que Ele necessita para florescer. Mas não nos enganemos, os lírios não trabalham no sentido do vestuário, mas eles fazem tudo o que lhe é pedido na obra divina. Todo o seu esforço, tudo o que ele é capaz de fazer, ele faz. Ele está em total comunhão com Deus, porque ele cumpre a vontade divina. E aí, a gente se lembra de um caso do Chico. Contam-se que o Chico, assim, é uma personalidade incrível, que eu acho que é difícil até de mensurar, é até difícil de falar sobre. Mas todos nós que ganhamos um tempo ao estudá-lo, ao percebê-lo, a gente percebe a sua bondade, a sua dedicação. E por isso, muitas vezes, as pessoas iam até ele, num gesto de carinho, falar: "Ô Chico, você é tão bom. Não, Chico, mas você é tão carinhoso." E o Chico ficava sempre muito sem jeito, porque ele sabia, ele falava: "Eu não sou merecedor disso." E aí, era muito comum dele falar: "Não, gente, eu não sou bom não, eu sou só um verme." "Ô Chico, não, mas isso é bom demais." "Não, eu sou só o Francisco, se tirar o Fran fica só o cisco." Mas ele era o cisco de Deus. Mas Emmanuel, como não perdia a oportunidade de dar uma lição, de ensinar, porque sabia que ficaria para nós, Emmanuel, né, como o guia do Chico, guia espiritual, em um dado momento em que Chico repete que era um verme, vai chegar para Chico e vai falar: "Chico, estou escutando aí, vez ou outra, você falar que você é um verme. Mas será, Chico, que a gente, diante das nossas possibilidades, pode se comparar ao verme?" Porque o verme, Chico, apesar dele ser mínimo, apesar de a gente desconsiderar ele, ele corta o solo, ele permite que a oxigenação se faça, que o nitrogênio possa aderir ali no solo e que a sementeira se torne muito mais farta. O verme, Chico, ele cumpre integralmente o que lhe é pedido. Diante das forças do verme, ele faz tudo que pode. Será que nós, diante dos nossos talentos, diante do que nos é cedido pelo Pai, de tantas ferramentas, nós poderemos nos considerar vermes? Ou de fato nós estamos sendo plantas espinhosas? Lembrando que as plantas espinhosas também, diante das suas possibilidades, fazem tudo o que lhe é pedido. E aí a gente começa a pensar: será que de fato? E Emmanuel, ele vai tratar disso. Ele fala assim: olha, decididamente, o lírio não fia nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita admiração alheia. Floresce no jardim ou na terra inculta. Dá o seu perfume ao vento que passa. Enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil a doença e a saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte
o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? E aí, gente, a gente traz um capítulo, na verdade, trechos de um capítulo do livro Olhai, Aulas da Vida. Também trago pelo Chico, são de autores diversos, né, espíritos diversos que vão trazer os textos, mas especificamente esse capítulo 5 é o Emmanuel também. E o Emmanuel vai trazer algumas considerações acerca do lírio, que eu achei muito pertinente para que a gente pudesse trocar algumas ideias. Ele vai dizer assim: os lírios, eles não se preocupam em ser gerânios ou cravos, não cogitam de criticar as outras plantas que lhe ocupam a vizinhança. Os lírios não estão preocupados se os seus vizinhos são mais bonitos, se os vizinhos podem florescer e podem dar coisas diferentes do que ele pode. Não. O lírio é pobre de espírito, no sentido de que ele é humilde. O lírio sabe que é lírio e oferece o que tem. Nos relembrando também o Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito. O reconhecimento do que a gente é, do que a gente já pode oferecer. Será que a gente tem feito isso? Ou será que a gente tem vivido uma vida de comparação, uma vida de inveja e, por conseguinte, uma vida de frustração, porque cada um vai dar aquilo que tem. Em alguns aspectos eu posso doar um pouco mais, em alguns outros um pouco menos. Em outros eu estou apenas engateando. Mas se é aquilo que eu posso dar, é tudo que me é pedido. Os lírios admitem calor e frio, vento e chuva, deles aproveitando aquilo que lhe possam doar de útil. Os lírios não estão a reclamar se o sol hoje foi muito intenso, ou se a chuva que caiu arrancou algumas das suas pétalas. Não. O lírio lida com aquilo que tem, lida com aquilo que lhe é oferecido e oferece de volta tudo aquilo que pode diante das condições que tem. Quantas vezes nós realmente temos agradecido as bênçãos das nossas vidas? Quantos de nós temos parado para pensar todos os atributos, tudo que carregamos e que podemos melhorar, que podemos oferecer, que podemos dividir e multiplicar? Quantas vezes nos desafios nós não temos desistido, enquanto na verdade esses desafios também são bênçãos a nos movimentar, a nos tirar de lugares dito e pensados confortáveis, mas que muitas vezes era um estacionamento que estava prendendo o meu espírito em prisões que nós mesmos construímos. E às vezes aquela sacudida foi necessária para que a gente tivesse um novo reconhecimento, para que a gente tivesse um novo pensamento. Depois da chuva, o céu se abre. Os lírios não indagam quanto à condição ou à posição daqueles a que consigam prestar serviço. Os lírios já entenderam quem são os próximos. Os lírios, de fato, vão se oferecer a todos que procurem eles, sejam pela sua beleza, sejam pelo seu aroma, seja pelos seus recursos medicamentosos. E nós? Temos nos oferecido? Ou temos selecionados aqueles aos quais nós seremos úteis? Porque Jesus vai nos lembrar: amai-vos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas no final ele ainda vai dar um passo a mais: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sempre fazendo referência também ao próximo. E a parábola do bom samaritano vai nos lembrar que o próximo é todo aquele que nos procura, é todo aquele que precisa de ajuda, não é quem a gente escolhe. Será que a gente está disponível para as pessoas que têm nos procurado? Será que a gente está realmente dividindo, multiplicando todos esses talentos, todas as nossas potencialidades?
E, sobretudo, os lírios desabrocham e servem no lugar em que foram situados pela sabedoria divina. Quantas vezes nós estamos a reclamar da nossa família, do ambiente em que a gente se encontra? Não que mudanças não sejam necessárias, não que transformações não necessitem de acontecer, mas a reclamação não muda nada. O maldizer não movimenta nada. Todos nós estamos no lugar em que precisamos, com as pessoas ao qual fomos confiados. Muitas vezes fomos nós, no nosso processo reencarnatório, que pedimos, imploramos para voltar com aquelas pessoas, para resolver aquelas questões, para desatar aqueles nós que vieram de tantas e tantas vivências, de tantas existências, que agora nós temos uma nova oportunidade. Todos nós podemos florescer no jardim que Deus nos plantou. Todos nós podemos ser essa mudança necessária. Ah, mas é tão difícil, é tão pesado. Você não precisa mudar o mundo, você não precisa mudar ninguém. Você precisa mudar a si próprio. A gente precisa mudar a si próprio. Porque, aí fazendo referência ao lírio, se nós crescermos e florescermos, uma flor, com a sua beleza, com o seu aroma, é capaz de fazer a diferença. E é capaz de inspirar outras flores desse mesmo jardim. Emmanuel, ele vai terminar assim: evidentemente, nós, os espíritos humanos, não somos elementos do reino vegetal, mas podemos aprender com os lírios, serenidade, aceitação, paz e trabalho, com as responsabilidades e privilégios do discernimento e da razão, que uma simples flor ainda não tem. E, de fato, os lírios não têm a razão, não têm um pensamento contínuo. Quando aqui a gente vem dizer que os lírios têm a humildade em si, têm um entendimento do próximo, é de acordo com as suas limitações, é de acordo com o reino que ele habita, mas ali ele se oferece e faz o melhor que pode. Claro, todos nós temos responsabilidades maiores, pois somos seres que raciocinamos, que temos pensamentos constantes, que temos uma identidade, mas nós também temos muitos privilégios. Toda a nossa bagagem, todos os ensinamentos, todas as possibilidades de relacionamentos que nós temos, quanto aprendizado. Todos nós podemos sim aprender com os lírios, com os animais, e diante das nossas possibilidades, diante sim das nossas limitações, enquanto ainda temos de seres imperfeitos, mas sim também, como as nossas responsabilidades e privilégios, nós podemos ser tais quais o lírio, oferecendo o melhor de nós, oferecendo aquilo que nós temos. E aí, nós chegamos no ponto importante, porque Jesus, ao nos convidarmos a não nos inquietarmos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, ele faz um convite a cada um de nós, que nós vivamos aquilo que nós estamos aqui para viver, que nós possamos progredir de acordo com as nossas forças, que nós não nos comparemos, mas que diante das nossas possibilidades, diante do nosso reconhecimento, do nosso pensamento, nós façamos aquilo que é possível, exercitemos o perdão, a paciência, a caridade, o amor, façamos a nossa missão, cumpramos aquilo, tudo que a gente combinou lá em cima antes de voltar. Lá em cima, né, uma referência
sempre no sentido que a gente meio que olha para cima e lembra do céu, mas a gente sabe que os planos estão por aí. O convite de Jesus é: faça a sua parte, faça o melhor de ti, orientado pelo Espírito imortal que és, porque assim agindo, o seu coração não precisa mais se inquietar, porque o resto está com Deus, o resto é da parte dele. E aí Emmanuel vai nos lembrar dos cuidados. Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ou ao vestuário, ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo, seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidades. Percebam: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não é uma inquietação no sentido de deixar de lado, mas é uma inquietação, uma ânsia, uma ansiedade nociva, que é aquela que nos prejudica, que não é aquela que nos movimenta. Não vos inquieteis, mas vos ocupeis. Afinal, todos nós temos as nossas tarefas. Não vos inquieteis, mas sim vos ocupeis. Faça a sua parte. Viva o seu dia bem vivido. Escute aqueles que lhe chegarem. Absorva o que você puder. Faça de acordo com o que você tem o melhor de si. Não é essa a proposta do homem de bem que o Evangelho, o Livro dos Espíritos vai nos falar? Que não é aquele homem que já está perfeito, que já evoluiu e que está 100%, não. Mas é aquele que, diante das suas possibilidades, das faculdades que tem, dá o melhor de si. E continua buscando, porque se entende e compreende que é um eterno aprendiz. Sempre estamos na necessidade de evoluir. Sempre estamos na necessidade de colaborar um pouco mais. Fazer um pouquinho a mais. Fazer o especial. Jesus não nos convida à ociosidade, mas também não nos convida a um trabalho que vai nos martirizar. Também não é um trabalho que vai trazer desassossego para o coração. Não. Esse trabalho que traz desassossego, muitas vezes, ou 100%, a gente não gosta de trazer porque a gente está sempre aprendendo, vem dos nossos vícios. Aquilo que ocupa o nosso coração, que inquieta, muitas vezes nasce do nosso orgulho de querer mudar o mundo, de querer mudar de agora para amanhã, do egoísmo de ter tudo para si, de ser melhor do que o outro. A inquietude vem tantas vezes da ânsia de encontrar estabilidade na matéria. Quantas vezes nós procuramos estabilidade e segurança no dinheiro e no poder? E não adianta, porque sempre que eu chegar em algum estágio, eu vou querer um degrau a mais. Aquilo nunca será o suficiente. E mesmo se eu chegar num ponto que eu falar assim, olha, acho que agora deu. A inquietação de como manter sempre vai estar ali. Porque a matéria, ela transforma, ela é passageira, ela está aqui para que nós bem a utilizemos. E entendam,
nós não estamos fazendo aqui também num sentido de desprezo à matéria, de desprezo ao dinheiro, de desprezo ao que a gente possui. Não. Mas é um entendimento de como nós podemos nos organizar para lidar muito bem com isso. Nós estamos encarnados. É justo que a gente tenha uma vida confortável. É justo que a gente progrida. É justo que a gente conquiste. Mas é isso que vai movimentar as nossas vidas? Porque se for, tal como Jesus vai falar para Emmanuel, ainda na condição de Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, enquanto a gente for movimentado pela matéria, os nossos desejos, os nossos prazeres vão comprar para nós séculos, milênios de dificuldades, que nós estaremos sendo conduzidos ainda pelos nossos vícios. E é natural que as prisões se tornem, porque aí é difícil ter paciência, é difícil ter caridade, é difícil dividir, difícil perdoar. Porque o nosso coração vai estar cheio demais do externo. É justo sim que a gente busque progredir, mas desde que orientado pelo Espírito imortal, que sabe a sua condição, que está em progresso, que aqui é uma passagem extremamente cara e necessária, cara no sentido de importante e necessária. Todos nós, ninguém foge da encarnação, é lei, todos nós vamos passar, e continuaremos passando, até nos tornarmos um ponto em que a gente não precisará mais, mas aqui ainda é muito importante que a gente esteja, porque aqui a gente passa provas necessárias. Então a gente não desvaloriza a matéria, é bom que a gente possa ter e saber bem utilizar, mas desde que bem conduzido, bem orientado, porque aí sim nós teremos uma vida. E aí não dá para nos lembrar do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, onde Jesus vai nos dizer: eu vim para que tenhais vida, mas vida em abundância. Porque quando eu me reconheço como espírito imortal, tenho essa lucidez. A gente falando aqui é bonito, né? Parece que a gente se reconhece o tempo todo, que essa lucidez, ela se dá a todo momento. Não, para nós ainda muito mais, a gente está no automático, vivendo. Mas quando a gente tem esses pequenos momentos de lucidez, de entendimento, a gente percebe que vida não é o espaço-tempo do berço até o caixão. E sim, a vida se dá desde a criação. A imortalidade, porque todos nós somos imortais, ninguém tem fim. Então, vida são todas essas vivências. E Jesus nos convida a ter uma vida abundante, uma vida lúcida, uma vida serena, calma. Não que não terão adversidades, não que não terão desafios, mas quando eu estou certo do que sou, do que desejo, do que aquilo que me motiva, o jugo é leve e suave, porque eu estou bem conduzido. E aí a gente se lembra de um outro caso, Francisco de Assis. Eu não me recordo se esse livro se essa passagem está no livro Sol de Assis, porque eu também já ouvi em palestras, mas conta-se que Francisco visitava muitas outras igrejas, né, monastérios, e um dia ele sai com um irmão, né, da sua congregação, e para poder visitar um monastério novo. E naquela viagem eles são surpreendidos por uma forte nevasca, batalham, passam muita fome, muito frio, mas eles conseguem chegar na porta desse monastério, cercado ali por muros. Ele bate, a pessoa abre lá dentro, esse irmão que estava com ele vai dizer que sou eu, e aqui é o Francisco de Assis, a gente veio visitar vocês. Quem estava lá dentro não sabia, fala para ele assim: Francisco de Assis o quê? Fecha, e não permite que eles entrem. Ele começa a entrar em desespero, esse irmão. A gente vai morrer. Vai morrer.
Aí ele olha para o lado e está lá Francisco de Assis dando pulo de alegria. Uma felicidade, cantando, batendo palma. Aí pensa, enlouqueceu, está doido. Acho que o momento da morte deixou a cabeça dele variada. Mas ele vai chegar e vai falar, ô pai Francisco, por que você está alegre desse jeito? Você não está vendo, a gente vai morrer aqui. Francisco vai dizer para ele assim, ô meu irmão, esse é o momento que eu mais esperei na minha vida inteira. Nós não temos como voltar porque a gente não tem nada, a gente não tem mantimento, está muito forte a neve, a gente não tem o que fazer. A gente tem que esperar aqui a boa vontade deles abrir. Eu estou no momento que eu mais esperei a minha vida inteira, eu estou completamente na mão de Deus. Se eles abrirem, a gente vive, senão a gente morre aqui também. Essa é a serenidade daquele que mais do que entendeu, viveu a vontade do Pai. Ele não morre aí, tá, gente? Pessoal, alguém que sabia, fala, não, ele mesmo. Eles abrem, ele entra, não é nesse momento de desencarne. Mas aí a gente percebe. Porque todos nós queremos ter paz, todos nós queremos ter amor, todos nós queremos ser felizes, mas paz é condição daquele que cumpriu o seu dever. Felicidade é condição daquele que vive sobre a observação e sob a ação das leis divinas. Porque essa ação, porque são essas leis que vão nos conduzir, que vão nos guiar, que vai desabrochar dentro de nós todas as nossas virtudes e vai fazer com que nós tenhamos boa vontade, disciplina, entendimento para vencer os nossos vícios. Que a gente possa entender essa abundância que nos é proposta por Jesus. Emmanuel vai terminar assim. Realmente, a ave canta, feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. E aí, eu vou trazer uma frase para que a gente possa finalizar, do livro Evitando Inquietações, do Emmanuel, pelo Chico, em que, em dado texto, ele vai nos dizer assim, o livro é Calma, o título é Evitando Inquietações. Confiemos em Deus, acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus confia igualmente em cada um de nós. Todos nós, confiemos em Deus, mas não nos esqueçamos da parte que compete a nós da criação, porque Deus já não nos observa como seres inacabados, mas como obra completa que nós atingiremos. Muito obrigado, boa noite.